Hoje nós vamos aprender, um pouco mais sobre o livro de Hebreus. A origem dessa carta está cercada de mistérios, porque desde o início da era cristã há dúvidas, quanto o seu autor. Houve tempo em que o Paulo ele foi tido, como o autor dessa carta, mas muitas outras suposições surgiram, O vocabulário e o estilo são bem diferentes daqueles adotados pelo conhecido apóstolo. Além do fato de que o autor utiliza exclusivamente a versão grega do Antigo Testamento, coisa que o Paulo nunca fez nas cartas dele. O Lucas e Apolo, entre outras figuras, e meias possíveis autores desse texto, eles também são citados como podendo, ser eles escritos, ter feito essa carta aos Hebreus. Mas também há uma forte desconfiança que possa ter sido escrito por uma mulher, porque naquela época, a mulher é muito discriminada. Então, nessa carta de Hebreus, também tem essa desconfiança. No caso, o nome citado é o nome de Priscila, que fala muito sobre ela lá em Atos, a esposa de Áquilas, que ela emerge como força entre os estudiosos no Novo Testamento. Esse casal de origem judaica, Priscila e Áquila, eles foram companheiros de Paulo, desde o Coríntio até Efésio, onde discipulou Apolo, Apolo ele veio a se converter através de Priscila e de Áquila. Quem quer que pode ter redigido essa carta de Hebreus, foi muito usado pelo Espírito Santo. O valor dos ensinamentos, das exortações desse livro são inestimáveis, especialmente para a compreensão de como Jesus cumpriu a antiga aliança em nosso favor, além de trazer ânimo, renovo aos que vacilam na jornada da fé. E podemos também perceber que a pessoa que escreveu essa carta, ela tem um grande conhecimento do Antigo Testamento, porque ela cita muito, pessoas lá do Antigo Testamento. Melquisedeque, Abraão, ela cita várias pessoas lá do Antigo Testamento. Então, ela tem um grande conhecimento do Antigo Testamento. O primeiro objetivo dessa carta é apontar como Jesus o único caminho para a reconciliação entre o homem e Deus. Além de ser o meio pelo qual o Altíssimo se revelou de maneira completa, a humanidade de Jesus e o cumprimento vivido de todos os símbolos presentes no contexto sistemático do sistema sacrificial da antiga aliança. O segundo propósito dessa carta, segundo alvo, é combater a dúvida e o desânimo que afeta diversos cristãos de origem judaica que viviam fora de Israel. A epístola também traz exortações fortíssimas, em linguagem clara, incitando aos crentes a não abandonarem a corrida da fé por coisa alguma, muito menos para voltar às antigas práticas do judaísmo. E essa carta ela teve uma organização que foi dividida em 3 partes. A primeira parte, ela vai falar sobre Jesus, revelando a pessoa de Jesus, apresentando que Jesus ele é muito mais glorioso que os anjos, ele é o único intermediador nosso, até Deus, é o nosso Salvador. E fala muito do seu vitupério, essa palavra vitupério de Cristo. O que é o vitupério de Cristo? Do sofrimento, das humilhações, o que ele passou para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser livres, formos livres. A segunda parte, ela fica dividida entre o capítulo 11 e 12, que fala da função e a importância da fé. Nessa parte, o pregador cita uma série enorme de pessoas mencionadas no Antigo Testamento, que é o que eu falei para vocês, que o autor a gente percebe que ele tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento. E ele menciona, essas pessoas para ressaltar a fé e as suas consequências.
demonstra que mesmo na antiga aliança, a relação com Deus, ela se calcava na fé, né? Ela se dava na fé, e não nos rituais para quais os crentes judeus estavam pensando em retomar. Então, nessa parte, nesses capítulos aqui, os judeus, né, recém-convertidos, eles estavam querendo retomar a prática deles, né, passados, aquela forma que eles faziam, os rituais, mas aquilo já não agradava mais a Deus. Depois de Cristo, né, veio uma nova história, uma nova vida. E acredito eu que eles achavam que, né, aceitando a Jesus, buscando a Deus, que teria só alegria, só coisas boas, mas não é assim. Então, por isso que muitas vezes hoje, nos dias de hoje, muitos cristãos desanimam, afasta, né, da igreja, que é o local onde se deve ouvir a palavra de Deus, por coisinhas bobas, né? Às vezes alguém ali, por um momento, falou alguma coisa que não agradou, fez alguma coisa que te deixou magoado, e aí você vai o quê? Vai fazer como isso, como os judeus, né? Vai desanimar, vai querer voltar às práticas antigas. Então, nós não devemos olhar para a pessoa do ser humano, porque nós, seres humanos, nós somos imperfeitos. Nós estamos sujeitos a errar, né? A vacilar. Então, por isso que a Bíblia fala que aquele que está de pé, ore para não cair. E então aqui, né, essa parte, ela vem trazer ânimo aos cristãos que estavam desanimados, que eles não venham perder a sua fé, porque por mais que passe por sofrimento, né, como Cristo passou pelo seu vitupério, pelo seu sofrimento, nós também devemos seguir firmes nessa fé, não podemos desanimar. E a terceira parte, que é o capítulo 13, ele fala da longa exposição doutrinária. E aí o pregador desse livro, ele faz a aplicação da mensagem, exortando os leitores, né? Então aqui nessa carta de Hebreu, capítulo 13, é um ensinamento para nós. Ele exorta os leitores a viver em consonância com o que creem e a vida, né, que agrada a Deus. Ele tem implicações práticas inescapáveis. Por exemplo, lá no primeiro capítulo, no início do livro, ele fala que nós devemos ser pessoas assim hospitaleiras, porque muitas vezes nós hospedamos anjos, muitas vezes nós conversamos com anjos. Quando às vezes você está no seu ônibus, né, senta alguém do seu lado, às vezes pode ser um anjo que entrou ali dentro e sentou do seu lado para falar com você. Né, você está lá na igreja, chega alguém diferente que você nunca viu, então muitas vezes tem pessoas que acabam, né, virando o rosto, não é do grupo aqui, não dá nem muita confiança. Talvez foi um anjo que foi ali visitar aquele local. Então, seja, né, agradável com as pessoas, seja hospitaleiro com as pessoas, tratem bem, porque às vezes você está lidando com um anjo, você está tendo o prazer de estar conversando com um anjo. Outra coisa também que nesse livro ele fala muito das práticas que agrada a Deus, né? Então fala muito do louvor, que Deus ele agrada do louvor. Então quando nós louvamos a ele, nós estamos agradando a Deus. E fala também muito da prática, o ensinamento para a nossa vida, né? Para nós cristãos, de fazer bem ao próximo, que essas obras também agradam a Deus. Então hoje finalizando, né, esse estudo, que, né, isso é só uma pequena coisa, porque eu sou uma pessoa muito limitada para pregar a palavra de Deus, né? Estou ainda engateando na fé, aprendendo, tem muita coisa para aprender, mas é o que Deus tem falado comigo, foi o meu entendimento, o estudo que eu tive sobre essa carta, e que Deus fale mais ao seu coração, ao nosso coração.